Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos mais uma vez ao Fracassado Podcast, o pior programa de toda a rede mundial de computadores. Quem fala com vocês sou eu, senhor excelentíssimo Khaled. E hoje, meus caros, é dia 13 de outubro de 2022, são exatamente 12h39 da tarde. E cá estamos nós, falando direto de Caralhinhos, no Rio Grande do Sul. A qualquer momento esta gravação pode ser interrompida, pois está chovendo aqui fora, tá bom? Eu estou no meu horário de almoço, aqui do serviço, naquele bosquezinho, naquele riachozinho, naquele lugarzinho que passa um pouquinho de água que eu gravei no episódio passado, que eu mencionei. E é isso aí. Para chegar até aqui eu tive que atolar os dois pés no barro. É claro que eu estou de sapatão, mas ficou sujo. E aí, se eu for entrar na firma com os pés assim, eu no mínimo vou ser questionado de aonde diabos você estava, meu caro. E aí eu vou falar o quê? Nada. Eu vou ficar em silêncio, tá? Porque o silêncio é o que rege a minha vida. E é o que deveria reger a sua também, tá bom? O título deste programa vai ser O Espaço entre Dois Silêncios. O espaço entre dois silêncios, tá? Porque eu estava pensando sobre isso antes de começar a gravar. O porquê as pessoas têm tanto medo do silêncio e o porquê as pessoas negam e fogem tanto do silêncio. A única coisa que explica isto, para mim, é claro, é a morte, é a agonia. Eu não sei, eu acho que tudo nos lembra da morte e é por isso que a gente faz o que a gente faz. Antes de nascermos, vamos dizer aí, antes de sermos fecundados no colo do útero de nossas mães, antes de nossos pais penetrarem as vaginas de nossas mães e ejacularem lá dentro e este espermatozoide se fundir junto com o óvulo no gameta feminino, nós não existimos, não é claro? Não nesta realidade, nem em qualquer uma conhecida, tá? Então vamos supor que nós não existimos em qualquer lugar antes disso. Portanto, estávamos no silêncio. Tudo o que havia era o silêncio. Não havia o medo, não havia agonia, não havia dor, não havia tristeza, não havia felicidade, não havia prazer. Não havia absolutamente nada. Existia apenas o silêncio. O silêncio é o que permeava toda a nossa... Eu vou usar a palavra existência por falta de palavra. O silêncio é o que permeava toda a nossa existência. E então chegou o momento em que fomos gerados ali no ventre de nossas mães. E a partir de então, o silêncio foi rompido abruptamente e passamos a viver com sons. E aí, seja eles quais forem, tá? E aí a gente nasce. E desde o momento em que a gente nasce, este mundo de som, que antes era silêncio, ele se potencializa a milésima raiz quadrada, ele se potencializa 600 milhões de vezes, porque dantes, quando estávamos no ventre, tá? E eu só usei a palavra dantes para fingir que sou inteligente. Dantes, quando estávamos no ventre, o barulho que permeava a nossa vida era diminuto, tá? Essa é outra palavra que eu usei para fingir que sou inteligente. Havia poucos barulhos e esses eram abafados, mas já existia, o silêncio tinha sido rompido. Então a gente nasce e o silêncio não, né? O som que antes estava abafado se torna potencialmente infinito, porque já nascemos chorando e a nossa mãe gritando de dor e os médicos e enfermeiras falando. E então o silêncio que ainda tinha resquícios em nosso ser se extingue completamente e estamos no mundo de sons, tá? E o tempo vai passando e a gente vai aprendendo cada vez mais que
o silêncio deve ser evitado, que a mente vazia é a oficina do diabo, sabe? E diversos outros jargões e que as pessoas vão passando umas para as outras. As pessoas passam umas para as outras a ideia de que o silêncio tem que ser evitado. Só que o engraçado é que a maior parte deste ensinamento não é inconsciente, é inconsciente. As pessoas, por algum motivo, e aí que eu coloco o medo da morte, elas começam a fugir do silêncio, porque o silêncio é algo extremamente incômodo. Eu não sei se você já experimentou deitar para dormir de noite, no escuro completo e no silêncio completo. Sabe, quando nem os eletrodomésticos da sua casa estão fazendo barulho, quando ninguém está acordado, quando não tem veículos passando na rua, quando você está no escuro completo e no silêncio completo. Eu não sei se você já experimentou isso, eu já diversas vezes, e é extremamente agonizante. O silêncio é tão grande que ele começa a reverberar um som que não existe. É uma coisa que não tem lógica, porque está completamente silêncio. E é um silêncio tão grande, tão agonizante, que você começa a escutar sons em sua cabeça, sons muito altos e muito incômodos. E aí você tem que levantar, acender a luz, ou ir no banheiro, ou tomar água, fazer alguma coisa para aliviar este silêncio. E o que é engraçado é que nos dias de hoje eu experimento pouco este silêncio absoluto, porque eu sempre estou rodeado de barulhos. Eu sempre estou com o celular na mão quando eu vou dormir. E quando eu era pequena, é claro, não tinha isso, não tinha computador, não tinha televisão no quarto. E eu tinha que passar por este silêncio por muitos dias, cara. E era algo extremamente incômodo. Por quê? Porque nós somos ensinados que o silêncio tem que ser evitado e que mente vazia é a oficina do diabo e blá, blá, blá. E as pessoas não conseguem ficar em silêncio. As pessoas não conseguem estar simplesmente no silêncio. Elas precisam estar no espaço entre dois silêncios. E é neste espaço que a maior parte das pessoas vive. É um espaço, é um vácuo que fica no meio de dois silêncios, tá? E o porquê eu estou falando tudo isso? Porque eu estava num restaurante almoçando agora. E aí estávamos em 3 na mesa. E aí chegou uma mulher que sempre está ali naquele restaurante, que sempre vem conversar com o pessoal aqui do serviço. E eu estava absorto em pensamentos e vendo o jogo aberto. Só que eu estava mais preso em pensamentos. Eu estava praticamente não absorvendo nada do jogo aberto que eu estava vendo no celular. E ela chegou, cumprimentou as pessoas e eu não respondi, obviamente. E ela disse, colocando a mão em minha cabeça, este rapaz é mudo. E eu só respondi, eu sou semi-mudo. E aí as pessoas riram e eu continuei meu caminho. E é engraçado o quanto o silêncio incomoda as pessoas. Estou de volta. Voltei só. Fui interrompido por alguns rapazes que vieram pescar aqui no riachinho, mas decidiram voltar embora porque está uma barreira, muito barro, enfim. Tá. Então é engraçado o quanto o silêncio incomoda as pessoas e eu não estou me isentando disso. É claro que não. Mas o silêncio incomoda tanto as pessoas que não bastasse elas e o seu ambiente e o ambiente ao redor delas está um completo caos com barulho, música, sons, funk tocando, televisão alta, celular tocando vídeos do TikTok alto. Sabe, uma coisa que me incomoda muito é celular alto, cara. Me incomoda o quão irracional as pessoas se tornaram ou sempre foram, eu não sei, para não se incomodarem com o barulho e para não se incomodarem com o ponto de que o barulho incomoda as pessoas ao redor delas, sabe? Literalmente todo mundo que eu conheço não se preocupa em ficar com o celular alto, cara, sabe? A pessoa fica explorando o Instagram ou o TikTok ou qualquer merda com o volume alto, cara, muito alto. E isso me dá uma dor, cara. Sabe? Me dá ansiedade, e eu sei que é viadagem, blá blá blá, mas me incomoda profundamente.
Porque se uma coisa tão pequena assim, se as pessoas não têm ciência de uma coisa tão pequena que é essa, que é, cara, o som incomoda, o som é irritante. Se quer ouvir alguma coisa, coloque o fone de ouvido e ouça. Todo mundo tem um fone de ouvido, por que você não usa? E se você não tem, por que você não compra um? Por R$ 20 você acha fones de ouvido, cara. Mas não, as pessoas, sabe? Tem 5 pessoas na sala, 6 pessoas na sala. E aí as 6 estão com o celular, as 6 estão escrolando, e as 6 têm um filho cada um, e os seus filhos estão com um celular na mão. São crianças de 4, 5, 6 anos. E aí fica 20 celulares, cada um vendo um vídeo, cada um vendo uma coisa com volume alto. E fora o som da televisão, e fora o som da voz das pessoas que estão conversando. Sabe, tudo isso para fugir do silêncio, cara. Tudo isso para evitar o silêncio, porque o silêncio causa uma angústia e inevitavelmente vai vir na cabeça delas o dia da morte e que elas vão ter que encarar o inevitável silêncio e escuro da morte, sabe? Só que elas não sabem de tudo isso, isso não passa na cabeça delas, são só instintos, cara. São só instintos que mandam estímulos para que elas busquem mais estímulos. Sabe, eu fico 24 horas por dia com fone de ouvido. Eu sempre estou com fone de ouvido se eu for usar o celular, cara. Eu não fico sem fone de ouvido, não incomoda ninguém. Nem quando eu estou sozinho eu fico sem fone de ouvido, cara. Se eu for mexer no celular, eu vou ficar com fone de ouvido porque eu não quero que as pessoas sejam obrigadas a ouvir as merdas que eu estou ouvindo. Sabe? E parece que é todo mundo, cara, todo mundo, aonde você vai, as pessoas estão com o celular na mão, com o volume no máximo, cara, incomodando todo mundo ao redor. Ah, sabe? Essa extrapolação do volume, extrapolação faz sentido? Essa extrapolação, não sei. Esse exagero de sons não se resume somente ao celular, cara. Mas aonde você vai, as pessoas estão produzindo barulho, cara, sabe? Elas estão com a televisão alta, elas estão falando alto, elas estão rindo alto, elas estão escutando música alta, cara, sabe? As pessoas, sabe? O quão baratal, cara, o quão barata você tem que ser para entrar num carro, se fechar lá dentro e ficar andando com este carro com uma música alta, cara, para que todo mundo ouça quando você passar por elas, sabe? O quão barata tem que ser o ser humano, o quão animalesco, irracional e burro tem que ser a pessoa, cara. Sabe? Eu já fiz isso diversas vezes. Quantas vezes eu não fui tomar banho e coloquei a música no alto para que as pessoas ouvissem o que eu estava ouvindo e eu ficasse pensando, agora eles vão ser obrigados a ouvir esta música que eu estou ouvindo e entender o que é bom gosto, sabe? Mas aí quando você tem consciência de que isso é um absurdo, você para de fazer isso, sabe? Só que as pessoas têm 30, 40, 50 anos e não se tocaram que isso daí é incômodo para as outras pessoas, cara. É que talvez não seja, porque são baratas. Baratas não se incomodam com o cheiro de esgoto de outras baratas, porque todas elas são baratas e todas elas fedem a esgoto. Eu não sei. Não sei, mas é absurdo. E aí, se já não bastasse as pessoas ficarem com um volume alto, se já não bastasse o mundo ser completamente barulhento ao redor delas, elas ainda não aceitam que você fique em silêncio. Elas não aceitam que você não queira gastar palavras que não valem a pena ser gastas, cara. E aí, se você não falar, elas vão falar, mas esse cara só pode ser mudo, não é mesmo, gente? Esse cara aqui é mudo, hein? É que só não tem o que falar, cara. Por que eu vou perder meu tempo falando se eu não tenho o que falar, cara? Se eu não tenho motivo para falar, sabe? Quando eu tenho coisas para falar, eu venho aqui e gravo um podcast de 1 hora falando, sabe? E eu não fico perto de ninguém, eu me isolo o máximo, vou lá, falo o que eu tenho que falar e deu. Não sei, cara, por que as pessoas têm tanto medo do silêncio, cara? Por que nós somos ensinados que o silêncio é algo ruim, o silêncio é a única coisa que é boa e que existe, cara? Sabe? Depois que você entende
que o silêncio é a única verdade e é a única coisa que existe, aquele silêncio não te constrange mais, o silêncio não te faz mais ficar angustiado. É claro, até faz, mas você vê a paz que existe neste constrangimento, você vê a paz que existe no medo e na angústia. E aí tudo que você quer é ficar no silêncio, sabe? Além de todo o som produzido pelas pessoas, existe o som da cabeça delas, e, sabe? Eu não suporto ficar em lugares com barulho alto, eu não suporto televisão alta, eu não suporto celular alto, eu não suporto música alta. Sabe, me dá uma dor tão grande quando eu chego em algum lugar e tem muita gente, tem muito barulho. Porque eu já convivo com um barulho 24 horas por dia dentro da minha cabeça, que são meus pensamentos, que não param por um segundo. A minha mente fica criando milhões e milhões e milhões de pensamentos intrusivos e que é angustiante, sabe? Tem dias que é tão alto o volume de pensamentos que eu imploro pelo amor de Deus, para, eu falo isso em voz alta, para, por favor, que eu não aguento mais. Sabe, me dá vontade de sair correndo para ver se passa, para ver se minha mente para de criar os pensamentos. E se já não bastasse os pensamentos, as pessoas ainda precisam de mais e mais barulho, cara. Eu não sei. É como se elas tentassem abafar um barulho com outro barulho. Mas não sei, cara. Eu também não suporto ficar em silêncio. É por isso que eu fico o dia todo com fones de ouvido, escutando música ou podcast. Porque se eu não fizer isso, eu não vou suportar trabalhar, cara. Eu não vou aguentar as 10 horas de trabalho por dia, durante 7 dias por semana. No fundo, eu sou só um hipócrita, tá? Essa é sempre a conclusão que eu chego depois de um raciocínio, cara. Se você acompanha, você sabe. Eu critico duramente uma coisa, só que no fim eu revelo que eu faço essa mesma coisa. E no fim essa crítica é para mim mesmo, tá bom? Mas é isso aí, cara. O que mais que eu tenho pra falar, cara? Não sei. Eu estou em choque de ser interrompido de novo e que ouçam as merdas que eu fico falando. Ai, tem muita coisa anotada, cara. Ai. Tem aqui intelectuais franceses pedófilos. Budismo e cristianismo, tudo é um só. O ciclo de morte e renascimento budista está metafisicamente errado e historicamente correto. Futebol americano é escravidão travestido de esporte. Essa aqui é boa. Essa aqui é boa. Eu não sei se você já assistiu alguma vez na sua vida ao futebol americano, tá? Que é somente futebol lá nos Estados Unidos, porque eles são muito egoístas. Aquela velha piada que tudo que tem eles querem mudar o nome, criar algo próprio, por isso que eles chamam futebol tradicional de soccer e futebol americano de futebol. Tá bom, eles são especiais, foda-se. Mas o futebol americano se resume em quê? Existe um jogador que é o principal de todos os times, que se chama quarterback, tá? Ele é o cara que recebe a bola em suas mãos e tem que passá-la para alguém, para isso alguém catar e correr com ela, tá? E se você for reparar, cara, todos os quarterbacks, 98% dos quarterbacks, eles são, adivinha, brancos. São brancos caucasianos, descendentes de europeus, tá? E aí o resto do time, os outros 10 jogadores, adivinha qual é a cor deles? Negros, tá? O jogador mais... Como é que é a palavra? O jogador mais exposto de um time de futebol americano é o quarterback. Ele tem que ser protegido pelos outros jogadores para que ele possa dar um bom passe, porque se ele não for protegido,
os defensores do outro time vão correr pra cima dele e derrubá-lo, e pisoteá-lo, e massacrá-lo, tá? E aí, o futebol americano nada mais é do que escravidão travestida. Porque o que era a escravidão? Existia um homem branco, que geralmente era o rei, e este rei, este cara branco, ele era dono de todas as terras, ele era dono de tudo, ele era o cara mais importante dessa sociedade, só que ele era fraco. Se chegasse algum outro cara para matá-lo, esse cara mataria-o facilmente. E para não morrer, o que ele fez? Ele catava negros, chicoteava as costas dos negros, dava um prato de comida, um copo de água uma vez por mês e falava: me proteja. E o que os negros faziam? Protegiam ele, criando muralhas, criando armas, criando armamentos, forjando espadas a ferro e fogo, sabe? Só que ele dizia: não, mas vocês não são meus escravos, vocês são participantes do nosso reino, porque vocês sim se esforçam muito, trabalham 17 horas por dia, mais 3 horas por noite, mas eu dou um prato de comida e um copo de água por dia para vocês. Veja bem, vocês estão me protegendo sim, mas esse é o seu papel, porque eu sou o cara branco e inteligente, vocês são os caras negros e burros, só que tem força. E aí a gente sai toda a história, Princesa Isabel, blá blá blá, escravidão foi proibida. Só que o negro, o branco, ele tem o anseio de escravizar negros. E aí o que ele fez? Futebol americano. Existe um negro, quer dizer, existe um branco. E esse branco, ele é o principal jogador do time de futebol americano e ele não faz nada. Ele não tem que correr, ele não tem que se lançar com a cabeça no peito de outros caras. Ele não tem que se trombar como dois caminhões se chocando com outros caras. Ele simplesmente recebe a bola de um outro cara e tem que jogar esta bola na mão de alguém que está correndo, se matando, suando e sangrando. Só que não bastava isso. Ele escolhe para seu time somente caras negros, para que os caras negros se sacrifiquem por ele. E ele vai falar: não, mas vocês estão se sacrificando por mim, vocês estão se chocando como dois caminhões sem freio, vocês estão sangrando e suando, mas eu vou dar um passe para vocês, e aí a fama e o dinheiro que eu receber, eu vou dividir um pouquinho com vocês. Só que ninguém sabe. Me fala agora o nome de um jogador de futebol americano que não seja um quarterback. Você não sabe. Você só sabe o nome de caras brancos: Peyton Manning, Tom Brady, Aaron Rodgers, tá? Me fala o nome de um negro. Me fala o nome de um negro de futebol americano. Você não sabe porque eles são escravos, eles são esquecidos, porque o branco é um merda que precisa escravizar o negro, tá? E outra coisa, todo time tem um cara que é o cara que chuta a bola, que ele tem que chutar o field goal. Ele só faz isso, ele fica o jogo inteiro sentado e de repente ele se levanta, vai lá, chuta uma bola, faz o gol e senta de novo, tá? E adivinha a cor desses caras? São brancos, são caras brancos, cara. Por quê? Porque o americano, ele tem aquele espírito europeu de que precisa escravizar os negros. E eles criaram toda uma liga, é a coisa mais assistida da história do universo, é o futebol americano, é o Super Bowl, que é a final, sabe? Lotam cinemas e teatros e o estádio e etc, e bares, tudo para ver negros sendo humilhados por um cara branco, para que no final esse cara branco seja bilionário e se case com uma mulher branca, como a Gisele Bündchen, e assim a raça ariana permaneça, cara, sabe? Futebol americano é nazismo, cara. Futebol americano nada mais é do que nazismo. E é esse o título do podcast. Eu resolvi mudar agora. Futebol americano é nazismo, cara. No fim, Hitler venceu, cara. No fim, o austríaco bigodudo venceu e ninguém percebeu isso. Porque como a escola de Frankfurt deixou de pegar em armas e começou a pegar em livros para assim espalhar suas ideias como bactérias que vão se apoderar da mente das pessoas, eles pararam de tentar implementar o nazismo através de armas e guerra e implementaram através do esporte e do sonho de que você negro que mora no Brooklyn, que mora no Bronx e na periferia, você pode vencer na vida sendo jogador de futebol americano. Mas não, cara. Tudo o que eles querem é que você, negro, se mate para proteger a vida de um branco, que vai ser bilionário e se casar com uma branca e perpetuar a raça ariana. Portanto, pare imediatamente com o futebol americano, tá? Ai, cansei de falar. Falar cansa, se você não sabia, saiba agora, cara. Falar cansa. Ai, ai.
Vem, neném, neném, vem, neném, neném, vem. Vem, neném, neném, vem, neném, neném, vem. O que mais, cara, que temos? Tenho que... Esses dias no trabalho... eu ficava observando e pensei... Mas enfim, eu estava no trabalho e eu estava com um parafuso na mão. E eu comecei a imaginar uma Matrix, que nós vivemos numa Matrix, a partir do parafuso, e você vai entender. Porque imagine que o parafuso é um universo, e que dentro do parafuso existe um sistema complexo, uma sociedade complexa de minis pessoinhas, de pessoinhas que são grãos de areia divididos em 1 bilhão, tá? Essas pessoinhas que vivem dentro de um parafuso, elas acham que o parafuso é o fim, certo? Elas acham que o universo se resume ao parafuso e que não existe nada fora do parafuso. E se existe, eles nunca vão saber, é assim que eles pensam. Só que o parafuso, ele existe dentro de uma caixa de parafusos, ou seja, existem milhões de parafusos dentro de uma caixa. E dentro de cada parafuso, dentro desta caixa, existe vida. E essa vida, ela acha que ela é a única. E ela mal sabe que existem outros parafusos. E se ela sabe, ela acha que não é nada, que não existe vida lá, porque não tem nenhum sinal. Isso já seria um sistema extremamente complexo de vida. Só que a caixa, ela não é o fim. Existem várias caixas de parafusos, com várias caixas, com vários parafusos dentro. Ou seja, imagina que tem um pallet com 20 caixas de parafusos. E essas 20 caixas de parafusos têm 100 parafusos cada. Ou seja, você já entendeu o tanto de vida que existe? E dentro de cada uma desses parafusos existem vidas. Só que isso não é o fim. Esse pallet com 20 caixas de parafuso está dentro de um balcão. E dentro deste balcão existem milhares de pallets com milhares de caixas de parafuso, com milhares de parafusos dentro, contendo em cada um desses parafusos vida, sabe? E cada um desses parafusos acredita que é o único parafuso que existe vida e ele acredita que o parafuso é o fim de tudo. Só que este balcão não é o fim, esse balcão está dentro de uma fábrica. E assim a fábrica está dentro de um município, que está dentro de uma cidade, que está dentro de um estado, que está dentro de um país, que está dentro de um continente, que está dentro de um mundo. Ou seja, existem bilhões e bilhões e bilhões de parafusos com vida, e esses bilhões e bilhões e bilhões de parafusos com vida dentro acham que são o único. E eles estão certos, porque não tem como eles saberem que não são o único. E eu estava pensando nisso, que a gente não sabe de absolutamente nada, cara. Absolutamente nada. Somos grãozinhos de areia. Só que existem bilhões de outros grãozinhos de areia, todos eles com vida e todos eles pensando ser o único, cara. Sabe? Meu Deus do céu, como não enlouquecer e me afogar agora neste riacho? Por que não me afogar agora neste riacho e acordar na Matrix? Eu não sei, cara. Eu não sei. É muita loucura, cara. A existência é extremamente absurda. Não sei, cara. Que loucura que a vida é, cara. Quanto tempo temos? 20. Com mais 8 da primeira gravação, 28. Caraca, hoje o tempo não está passando, cara. Hoje tá foda. Eu não sei se eu falo dos intelectuais franceses. Não sei. Eu estava tomando banho e pensando... Nenhum intelectual de verdade se importa com política na prática, tá? Tem muito intelectual que teoriza sobre a política. O que mais tem é isso. Intelectuais que teorizam e falam sobre política. E até mesmo, sei lá, se importam na prática com ela, mas
Eu acho que um verdadeiro intelectual jamais se candidataria, é isso? Jamais seria candidato a um cargo no governo, a presidente, prefeito, qualquer merda, cara. Porque ele tem muito mais coisas com que se preocupar, cara. Muito mais coisas. Sabe, tem tanto livro que ele precisa ler, tem tanto escola filosófica que ele precisa conhecer, cara. Tem tanta obra de literatura, tem tanto autor desconhecido, só que bom, que ele tem que conhecer, que ele não iria perder seu tempo, cara, com política, se candidatando a um cargo político, cara. Eu acho isso. E é engraçado que eu estava pensando isso e eu também estou lendo A República, de Platão, pela primeira vez. E aí, dias depois de eu pensar sobre isso no banheiro, eu estava lendo A República e tem uma parte em que Platão fala, Sócrates, não sei, em que é descrito na República porque o panorama geral de A República é Platão ou Sócrates, eu não sei qual dos dois, idealizando um estado perfeito, cara. Então o panorama geral, o pano de fundo que permeia a República é Sócrates, pelas palavras de Platão, idealizando um estado perfeito, tá? E aí, uma das coisas para que o estado seja perfeito, bom e justo, Sócrates, Platão diz que os governantes têm que ser filósofos, têm que ser amantes da verdade. E eu fiquei pensando, caralho, eu estava pensando sobre isso esses dias e agora eu me dou por ler Sócrates e Platão falando sobre isso. Não sei, eu acho que nenhum verdadeiro filósofo, que nenhum verdadeiro intelectual iria se candidatar e se meter na política, na prática, cara. O máximo que ele faria seria idealizar e discutir, cara, sabe? E tentar fazer com que pessoas que são governantes fossem filósofos, fossem sábios e fossem amantes da verdade. Loucura, cara. Eu também descobri que Sócrates foi o primeiro feminista da história, cara. Tem muitas coisas dele falando sobre as mulheres e os homens e como eles são iguais e como eles devem ambos ser governantes e como eles são ambos dotados da filosofia e de uma alma semelhante e completamente igual, sabe? Coisas que muitas pessoas antigamente não falavam. Estava lá Sócrates, o primeiro feminista, falando sobre isso, o verdadeiro feminismo. Se eu tivesse com um livro aqui, eu iria ler essas passagens, mas eu leio no próximo, eu vou deixar separado. E eu também entendi por que os esquerdistas gostam de dizer que Sócrates, que Platão, que a República era um tratado socialista. Porque lá ele fala bastante sobre juntar-se em um grupo onde ninguém tem nada e todo mundo tem tudo, tá? Só que é claro, é uma deturpação de Sócrates, porque blá blá blá, revisionismo, mas eu entendo o porquê que os esquerdistas fazem isso. Todo mundo quer ter Platão de seu lado, quer ter Sócrates de seu lado, mas eu lamento esquerdistas, ele não era, tá? Mas feminista ele era. O primeiro feminista. O verdadeiro feminismo é defendido por Platão e por Sócrates. E também falar sobre os intelectuais franceses que, eu não sei se você sabe, mas eles eram, na maioria, pedófilos. Eles não eram tão gente boa assim, tá? Inclusive a musa feminista Simone de Beauvoir. Simone era casada com Jean-Paul Sartre. E adivinhe, Simone, como feminista e como defensora das mulheres e da liberdade sexual, sabe o que ela fazia? Ela manipulava jovens de 13, 14, 15, 16 anos para que essas mesmas fossem lá e transassem com Sartre, tá? E além disso, Sartre, Foucault, Simone e mais alguns intelectuais franceses assinaram uma petição para que
para que a lei da idade mínima fosse revogada e não existisse idade mínima de consentimento, ou seja, você poderia transar com qualquer criança que tu quisesse, tá? Ai, ai, esses franceses. Eu não sei porque os franceses têm tanta tara por crianças, cara, sabe? No cinema também, cara. Se você for ver o cinema francês, é uma coisa muito sexual. E tem muitos cineastas, não só franceses, mas que são acusados de pedofilia e de estupro. Sei lá. O único intelectual francês, cara, que presta se chama Albert Camus, tá? Albert Camus é o único intelectual francês que não é um degenerado de merda, que não é um bastardo de merda, tá? Inclusive eu recomendo você ler O Mito de Sísifo, Sísifo, S-I-S-I-F-O, tá? Eu li que é um trocadilho em francês, que é Sísifo e Sísivo, decisivo, o mito decisivo, tá? Sísifo é aquele cara que foi condenado pelos deuses a rolar uma pedra eternamente sobre um monte, tá? Eu acho que é isso, não sei, deixa eu ver. Sísifo, vamos ver, Sísifo. Quem foi? Na mitologia grega, Sísifo, filho do rei Éolo, da Tessália e Enarete, era considerado o mais astuto de todos os mortais. Foi o fundador e primeiro rei de Éfira, depois chamada Corinto, onde governou por diversos anos. Casou-se com Mérope, filha de Atlas, sendo pai de Glauco e avô de Belerofonte. Sísifo foi condenado para todo sempre a empurrar uma pedra até o cimo do monte, caindo a pedra invariavelmente da montanha sempre que o topo era atingido. Esse processo seria repetido até a eternidade, tá? E aí a Camus escreveu um livro chamado O Mito de Sísifo. O Mito de Sísifo. O Mito de Sísifo é um ensaio filosófico escrito por Camus em 41. Tá, o burro, se você não sabe, é Albert com T mudo Camus. Albert Camus, em 41. Para ele, o homem vive sua existência em sua busca de sua essência, do seu sentido, e encontra um mundo desconexo, ininteligível, guiado por entidades sufocantes como as religiões e ideologias políticas. É um ensaio sobre um homem em busca de sua essência, de um sentido na vida. É isso aí. Sei lá. Leia, cara. Eu li e recomendo. Não lembro muito bem do que fala, mas recomendo, porque eu lembro que é bom. Porque vamos lá. Sartre era um filósofo francês da escola existencialista / humanista ateia. Por isso que ele era um merda. Porque hoje em dia as pessoas acham que o existencialismo é uma coisa de ateu, porque somos inteligentes, somos existencialistas e somos ateus. Olha como somos inteligentes, pessoal. Só que o criador do existencialismo foi um cristão, foi o Søren Kierkegaard. Tá? Filósofo dinamarquês, norueguês, eu não sei, é tudo a mesma coisa. E aí Sartre foi lá e deturpou o existencialismo. E por que Camus era tiede? Porque ele criou sua própria escola de filosofia, sua própria cosmovisão filosófica, que era o que? O absurdismo, cara, tá? Que é o mito de Sísifo. E se você prestar atenção na história de Sísifo, ela reflete o que é a vida humana. É uma repetição. Todos os dias você acorda, você escova os seus dentes, você toma o café da manhã, você vai para o trabalho que você odeia, ou para a escola ou faculdade que você odeia. Fica lá de 7 a 11 horas, volta embora de noite, come qualquer merda rapidamente, toma banho, dorme, acorda e faz a mesma coisa a sua vida inteira. É uma repetição. Você foi condenado pelos deuses a ficar carregando uma pedra montanha acima.
E quando essa pedra chega lá em cima, ela rola de volta para baixo. Por quê? Porque não tem sustentação lá em cima. É essa a sua vida. É por isso que você tem medo do silêncio, é por isso que você foge do silêncio. Só que você acredita que não, que a sua vida vale a pena, que você não está numa repetição, mas que se você estudar muito, você vai fazer uma faculdade boa. Se você fazer a faculdade boa, você vai ter um emprego bom. Só que não, meu amigo, você está condenado a uma vida de repetição, cara. A uma vida indiferente a você, a uma vida indiferente ao que você quer. É uma repetição absoluta, tá bom? Tudo é uma repetição. As religiões são repetições. As ciências são repetições, cara, sabe? O budismo e o cristianismo, ambos falam que tudo é uma coisa só que de forma diferente. O budismo, por um exemplo, fala que todos nós somos a mesma essência de uma força, de uma energia. Todos nós somos a mesma coisa, só que experienciando em corpos diferentes. Mas no final, tudo é uma coisa só. O cristianismo fala que todos aqueles que creem em Cristo são partes de um mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. E aí Paulo usa a metáfora de que existe uma árvore, existe um corpo, e a cabeça deste corpo é Cristo. E aqueles que creem nele são membros deste corpo. Um é o dedo, um é a unha, um é o olho, um é o dedão do pé, e eu sou o pênis. Por isso que é tão pequeno, brincadeira, tá? Então, o budismo e o cristianismo, eles falam muitas coisas parecidas, só que de formas diferentes, que tudo é uma coisa só, cara, sabe? E aí, Heráclito, lá atrás, um pré-socrático, falou que o Logos criou todas as coisas, sabe? O Logos, a palavra, o verbo. E aí, João vai falar que no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Isso em João 1, tá? Sabe? As mesmas coisas se repetem. Os épicos de Gilgamesh falam sobre um grande dilúvio que os deuses mandaram para punir os homens. E a Bíblia fala sobre um grande dilúvio que Deus mandou para punir os homens. Sabe? No mundo inteiro as coisas se repetem como um ciclo. Culturas completamente diferentes e que nunca tiveram ligação chegaram às mesmas conclusões. Por quê? Porque é o mito de Sísifo. Fomos condenados por Deus a ficar repetindo as coisas até que o fim do mundo chegue, até que os dias se encerrem e as pessoas vão ser julgadas ou não, eu não sei. É tudo muito louco, é tudo muito estranho, cara, é tudo muito esquisito, a vida é muito louca. E nós estamos aqui com medo do silêncio, cara. Estamos aqui com medo do silêncio. Mas deixa eu te contar, só o que existe é o silêncio. É 1h31 da tarde, 2 horas eu tenho que voltar a trabalhar, por isso eu vou encerrar por aqui, vou lá lavar o sapatão um pouquinho, tomar uma água, mijar e voltar a trabalhar, porque é isso que a vida é. Sabe por quê? Porque eu vou voltar para o ciclo de Sísifo, vou voltar a carregar a minha pedra até o topo do cume hoje. E quando ela chegar no topo, ela vai cair. E amanhã eu vou ter que repetir esse processo, que é muito triste. Muito triste. Ai, que vida, hein, cara. Que loucura. Que, meu Deus do céu, cara, nós estamos vivos e isso é extremamente absurdo. Isso é extremamente absurdo, cara. Leia O Mito de Sísifo. Leia A República. Eu estou terminando. Inclusive ontem eu li o capítulo em que tem a famosa alegoria da caverna de Platão. Alegoria da caverna de Platão. Eu estou na página 530 e poucos. Tem 605 páginas. 200 páginas são de introdução, que é claro, eu pulei absolutamente todas, sabe? O quão arrogante um cara tem que ser para escrever o prefácio e a introdução de um livro, cara, sabe? Eu pulo literalmente todas as introduções, a não ser aquelas que são escritas pelo próprio autor do livro, o que raramente acontece. Não, mas veja bem, você tem que ler a introdução, porque ela vai te dar um panorama geral do que vai se tratar o livro, ela vai te dar um contexto. Meu amigo,
Vai se fuder, cara. Se o autor não quis me dar um contexto e um plano de fundo, porque você, filho de uma vagabunda que tem uma vida de merda, você queria ser um escritor, eu sei que você queria ser um escritor famoso, só que você não foi porque você é um incapaz de merda. E aí você fica escrevendo introduçõezinhas. Já que eu não fui escritor, eu vou escrever introduções de livros de caras famosos para me fingir que eu sou escritorzinho e o meu ego ficar satisfeito. Você não é escritor, cara. Eu não vou ler a sua introdução. Eu não vou ler. Eu não me importo com a sua introdução. Eu vou pular, eu vou cuspir, eu vou mijar, eu vou defecar na sua introdução, cara, tá? Eu não quero introdução, a não ser que o próprio autor coloque uma introdução. Só que ele não vai colocar, porque ele já escreveu 500 páginas de um livro. Ele não vai gastar mais 200 páginas com introdução. Vai lá e lê. Sabe? Introdução, cara. Introdução. Vai lá e lê o livro, cara. Lê o livro. Cata o livro e lê. Ele tá escrito. Para que introdução? Eu sou editor. Eu trabalho numa editora. Eu sou fracassado e frustrado com a minha vida e com a minha carreira. Mas eu vou fingir que eu sou escritor colocando a introduçãozinha. Ah, meu amigo. Se mata, cara. Sabe? Estoura a sua cabeça. Acaba com essa merda, cara. Saia do mito decisivo, cara. Saia. Fuja. Ah, cara. Como vocês são chatos, cara. Como vocês são chatos. Não sei. Mas é isso aí. Estou terminando a República. Que é o primeiro livro de filosofia que eu vou ler. Que é sério, tá? Porque estoicismo não é filosofia e pessimismo também não, tá? Schopenhauer não é filosofia, nem Marco Aurélio, nem Sêneca, tá? Não importa as adversidades da vida, elas não podem te mudar, a não ser que você permita. Ah, vá pra puta que pariu, meu amigo. Vá pra puta que pariu. E outra coisa também que eu cheguei à conclusão é que o espiritismo, sabe, o kardecismo, o espiritismo é o budismo da ralé, das baratas. Se você é uma barata, você é espírita. Se você é um ser humano, você é budista, tá bom? Só que não fique felizinho não. Eu sou humano, eu sou budista. Se você é barata, você é espírita. Se você é ser humano, você é budista. E se você é um ser racional, você é cristão, tá bom? Lide com isso, cara. Lide com isso. O cristianismo é a única verdade que existe, tá? Se você é ateu, você é retardado mental, você é burro e provavelmente você foi molestado na infância. Tá, só joguei no ar aí, fica aí a conclusão. Tá, eu acho que é isso, gente. Eu vou caminhar pra fora. Eu espero que... Eu acho que esse daqui ficou razoável. Vamos concordar que ficou razoável essa edição. Se não vai concordar comigo, morra. Quero que você morra. Brincadeirinha, gente. Não se inscreva no canal no YouTube. Hoje é quinta, esqueci de falar. E se você quiser ouvir um trecho exclusivo, quem eu acho que eu sou? Esses dias eu gravei 15 minutos de áudio divagando sobre o céu e sobre a infância, porque eu estava mal. E eu não vou postar no YouTube, tá? Porque ficou uma lixo. Eu vou postar só no Spotify. Se você quiser ouvir, é Fracassado Podcast no Spotify. O e-mail é fracassadopodcast20@gmail.com. E o Instagram é Crônica de um Fracassado. Até semana que vem. Tchau, tchau. Whoa, man, those were the cool jazz stylings of the hip Larry Elgin trio, friend. And now a word from our sponsors. Gee whiz, what are you eating there? It's Grandma's Boobs cookies. Say, these taste just like Grandma's boobs. Grandma's cookies. Don't let those dirty Reds get their hands on Grandma's boobs.